Eu já expliquei, né, essa parte aqui de mercado interno e mercado, quando a produção que é voltada para o mercado interno é aquela produção que geralmente as pessoas internamente consomem e é fabricada pela agricultura familiar. E quando é visando o mercado externo, que adiciona muita tecnologia, enfim, né, seleciona as melhores espécies para cultivar. Oi, Ana, quer falar? E a chamada? Você ia Eita, fazer a filho, chamada. não fiz chamada não, né? Oh, mas deixa pro final dessa. Me Tá lembro, bom. viu? Me lembro, final dessa. Pronto. Aí, né, aqueles países que produzem mais para o mercado externo, então eles adicionam mais tecnologia, mais mecanizado, enfim. Falei isso aí. Agora vamos falar especificamente dessa parte de agricultura e depois pecuária, que tem o tópico de agropecuária. Vamos falar dos principais produtos agrícolas, que está na segunda página aí do tema de vocês. A gente vai ver que em algumas áreas tropicais, como está aqui ó, no slide, em algumas áreas tropicais, nas áreas tropicais, em algumas não, nas áreas tropicais do continente asiático. A área tropical é aquela que vai do trópico de Câncer, no hemisfério norte, até o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Dentro das áreas tropicais, que são as áreas mais quentes do globo, se produzem mais produtos tropicais, porque são produtos propícios para aquele tipo de clima. Então, é muito comum a produção nas plantations de café, tabaco, algodão, fruta, isso no geral, né? Ásia no geral. Fruta, chá, cana-de-açúcar, entre outros tipos de produtos tropicais. Aí, detalhe, vocês precisam lembrar o que são essas plantations. Essas plantations são um resquício do processo de colonização desses países, que também aconteceu no Brasil. Lembra quando o Brasil dividiu o território, né? Na verdade, a corte portuguesa dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, aí o donatário veio, o donatário ficava sob administração daquela capitania, dividiu o território lá em Seis Marias, enfim. E aí, o que aconteceu? Essas sesmarias eram grandes propriedades agrícolas, assim como ocorre na Ásia também, né? O tipo de colonização, eles foram, grande parte dos países asiáticos foram colonizados por europeus. E aí eles adotaram o mesmo tipo de colonização que eles, de exploração, né? Que eles adotaram aqui no Brasil e em várias outras partes aqui da América, que é um tipo de exploração que visava a produtividade de produtos agrícolas voltados para o mercado externo. Então, essas grandes produtividades, essas grandes produções monocultoras, que se davam em grandes propriedades rurais, visando aí a produção de mercado de produtos tropicais e visando uma lucratividade, eram chamadas, e são chamadas até hoje, de plantations, certo? Em áreas tropicais são comuns as plantations. Plantations são o quê? Grandes propriedades agrícolas monocultoras, que produzem um único tipo de produto, visando o mercado externo, exportar aquele produto para outros países do globo. Pronto. Então, professora, você estava falando dessa alta produtividade aqui visando o mercado internacional agora há pouco, não era? Tem essa mecanização, técnica moderna, seleciona as melhores sementes, enfim, para aumentar a produtividade. Isso aqui se dá em quê? Nessas plantations, na Ásia, exatamente. Certo? Nessas grandes propriedades agrícolas aí, visando uma grande produção para o mercado externo, voltada para o mercado externo. E nessas áreas tropicais a gente vai encontrar alguns países que desempenham um grande poder também no quesito de produção de arroz, certo? Os países que mais produzem arroz no continente asiático, para que eu vou mostrar aqui na ordenzinha bonitinha no mapa, para não ficar só abstraindo que eu tô dizendo. Tá aqui. Ó, tá aqui na Ásia. Ó, os países que mais produzem arroz, né? Risicultura é cultivo de arroz. Então, China, um dos países que mais produz. Índia. Aí o país aqui bem pertinho da Índia. Bangladesh, né? Faz fronteira. Ó, Bangladesh é um dos países que também mais produz. E outro aqui, que é um novo tigre asiático. O Vietnã, certo? Esses quatro países aí são as maiores economias, maiores produções, né? No quesito de arroz na Ásia. China, Índia, Bangladesh e Vietnã. São países que têm uma alta produtividade. E lembrando que o cultivo de arroz, tanto é visando essa questão do mercado interno, né, principalmente o mercado interno, mas também o excedente para o mercado externo. O que mais? Falei disso. Sim. Deixa eu sair do mapa, mas deveria ter saído, não. Peraí que eu vou voltar. Olha, no continente asiático, não existe produção de cereais só nessa parte mais ao sul, não. Existe produção de cereais nessa parte aqui mais setentrional, ao norte. Então, por exemplo, 3 países se destacam na produção de cereais aqui na parte setentrional da Ásia. Setentrional quer dizer norte. Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão. São países que têm uma alta produtividade também de cereais. Ok? Agora vamos falar de 2 países que eles são bem pequenos, mas eles têm alta produtividade agrícola. São pequenos em extensão territorial, mas são países que aproveitam ao máximo o território lá agricultável. No caso é o Japão, né? Que é um país que praticamente 80% dele é composto por montanhas e os outros 20%
se divide aí entre planícies mais próximos ao litoral e alguns planaltos, enfim. Então, o Japão é um país bem pequeno e é um país que grande parte dele é composto por montanhas, que não são áreas muito propícias, a gente sabe, para a agricultura. Então, é um país pequeno, mas é um país que tem uma alta produtividade agrícola. E esse aqui, ó, que a gente quase não vai nem ver ele no mapa, mas vocês deram um zoom, vocês vão ver. Aqui é bem bonitinho. Israel, opa, Israel, que é um paísinho aqui do Oriente Médio, também faz parte da Ásia, né? E eles dois, tanto o Japão quanto o Israel, são países pequenos, sendo que Israel é bem mais, né? Mas tem uma alta produtividade agrícola, né? Eles têm aí um plantio intensivo. E vocês vão ver que são países que, em suma, são países que têm uma elevada produtividade agrícola, e é em decorrência de quê? De adotarem técnicas altamente modernas na produção agrícola, certo? Então, por isso que eles são pequenos, mas pode adicionar tanta tecnologia, tanta técnica moderna na sua produtividade, eles conseguem produzir bastante. E chega até a exportar produtos. O caso de Israel é uma coisa bem bacana. Por quê? Israel é um país que, além de ser pequeno, está inserido numa área aqui de clima desértico. Então, é um país que possui um clima quente e seco. Né? Quente e seco é a característica principal desse tipo de clima. Então, assim, é um dos países líderes na dessalinização da água, né, do mar. Por quê? Porque eles não têm muitos corpos hídricos no país, né, para abastecer tanto o país, tantas pessoas, quanto para a agricultura, quanto para a indústria, enfim. Então, eles praticam dessalinização da água. Eles tentam ao máximo não desperdiçar a água, um pouco de água que eles têm, né, e tenta, de certa forma, investir em tecnologia para irrigação, para aproveitar ao máximo a água que eles têm, certo? Então, é por isso que Israel é um dos países que mais se destaca. É desenvolvido, viu? É desenvolvido. Tá ali brigando o tempo todo com a Palestina, né? Vocês lembram desse caso? Devem lembrar. Que é um conflito inacabado até hoje. Enfim, então Israel e o Japão são dois casos especiais em relação à agricultura, né, do continente asiático, porque são países pequenos, e principalmente aqui Israel, que tem uma condição climática extremamente adversa para a agricultura, que é o clima desértico, e no caso do Japão, essa questão do relevo montanhoso, né? Grande parte do país é relevo montanhoso. Enfim, mas são países que conseguiram, por investir ali em pesquisa, em inovações, em tecnologia, conseguiram ter um plantio intensivo, tem uma grande produtividade, ok? Esses são os dois casos aí especiais que o livro de vocês vai dar uma enfatizada. Agora vamos falar sobre pecuária do continente asiático. O livro vai dizer o quê? Vai dizer que grande parte da atividade pecuária é a criação de animais, né? Grande parte da criação de animais que ocorre dentro do continente asiático, eu dei um zoom aqui sem querer, grande parte da pecuária que acontece aqui dentro do continente asiático se destaca essa parte central aqui da Ásia, a Ásia Central, e cadê? Ásia Central e essa região aqui do Oriente Médio. São as áreas mais ricas, né, dentro dessa questão aí da pecuária. Ásia Central e Oriente Médio. Outra coisa, esse tipo de atividade econômica, né, que tanto a produção da pecuária, que é a criação de animais, tanto está ligada à questão da carne, quanto de leite, a indústria de laticínios, enfim, de couro, de um monte de coisa, né? Então, esse tipo de atividade econômica se desenvolve dentro da Ásia em áreas de estepes, áreas de vegetação de estepe, que é uma vegetação rasteira que permite não ter um relevo aí não ter um relevo tão elevado, enfim, também, né, a área. E aí permite o pastoreio dos animais. As áreas mais utilizadas para a criação de animais são áreas de estepes, que geralmente se desenvolvem em áreas de clima semiárido, que a gente vai encontrar aqui na Ásia Central e dentro do Oriente Médio. Aí outra coisa, os animais que são os principais rebanhos, né, do continente asiático, os principais rebanhos, bovinos, bufalinos, suínos e ovinos, isso no geral. E aí a China é um dos países que possui os maiores rebanhos do mundo em alguns tipos de criações, como os caprinos, suínos e ovinos, de toda a Ásia, né? E comercializa bastante esses tipos de animais, infelizmente. Enfim. Quando eu falo de animal, me dá uma dor, assim, porque a pessoa fala naturalidade, mas eu acho cruel. Enfim, eu não como carne. Então, eu terminei de falar da parte da pecuária, agora vamos falar sobre exploração dos recursos minerais. Eu falei para vocês no início do tema que duas atividades econômicas aí desempenhavam uma importância muito grande para o continente asiático, que era a questão da agropecuária, que eu acabei de falar, agricultura e pecuária, e a extração de recursos minerais. Aí eu disse que ia mostrar para vocês uma tabelinha mostrando demais, detalhando os maiores produtores mundiais de petróleo nesse ano. Saiu essa notícia aqui de um site confiável, né? Ó, vou mostrar aqui. Ó, CBI, Centro Brasileiro de Infraestrutura.
divulgou essa notícia aqui dia 31 de julho de 2020, mostrando para a gente um ranking dos 10 maiores países, né, com produtores de petróleo. E a gente sabe que o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo, até hoje, né? Desde mais ou menos o século XVIII ou XIX para o século XX, se tornou a principal fonte de energia utilizada no mundo e continua sendo. Então, aqui é um ranking das 10 maiores economias, países que geralmente, tem países aqui que a gente vai ver que tem uma grande produção e também um grande consumo, mas não são todos. Aí outra coisa, antes de eu mostrar isso aqui, no livro você está mostrando uma lista aí de 2016. Que dentro do ranking 2016, ou seja, há 4 anos, 6 países asiáticos estavam dentro dos 10 maiores produtores mundiais de petróleo, que eram, na época era Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Aí vamos olhar se eles estão aqui nessa listazinha de 2020. Olha aqui. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ultrapassou a Arábia Saudita. Geralmente ficava sempre a Arábia Saudita em primeiro, Rússia em segundo, ficava reversando eles dois, nos maiores produtores mundiais. Os Estados Unidos ultrapassou recentemente, por causa que eles começaram a explorar bastante petróleo de xisto, de uma rocha chamada xisto. Descobriram como é que faz e tal, mas não é tão simples não, viu? É bem carinho o processo para extrair petróleo do xisto. E daí se tornaram aí o maior produtor mundial, né? Mas eles também são o país que mais utiliza. Tem isso também. Um dos países que mais utiliza. Fica frente a frente ali com a Rússia. Então, Estados Unidos, maior produtor. Arábia Saudita, Ásia, Oriente Médio. Rússia, Ásia. A maior parte da Rússia está na Ásia, né? É um país transcontinental, mas a maior parte dele está na Ásia. Então, aí, já 2, né? 2 da Ásia. Canadá, a gente sabe que está aqui na América. Aí, China, outro, terceiro país da Ásia, tá aí na lista. Iraque, Ásia também, Oriente Médio. Aí, Emirados Árabes Unidos, Ásia também, Oriente Médio. Brasil, tá aqui, enfim, América. Irã, tá ali naquela região do Oriente Médio. Já outro país da Ásia. Kuwait, tá na região do Oriente Médio, é da Ásia, né? E tá aí também dentro do top 10, né? Dos maiores produtores mundiais de petróleo. Então, repare que nessa lista aqui recente, a gente tem quantos países do Oriente Médio? Ou da Ásia, na verdade, né? Dentro dessa lista dos 10 maiores. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tem 7 países aí dentro dos 10 maiores produtores mundiais nesse ano de petróleo. No caso, em 2016, o livro aponta que eram 6. E o livro também apontou um dado bem interessante de 2016, dizendo que quase 50% do petróleo do mundo, naquele ano, as reservas mundiais de petróleo naquele ano, se concentravam dentro do Oriente Médio, que é a região mais rica, né, do mundo ali, aqui, ó. Essa região aqui é a região mais rica em petróleo, né? E é uma região muito estratégica de conflitos, enfim, de muita coisa, mas a gente sabe que tem essa questão aí dos recursos dos combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo, que é bem importante para essa região. Né? O livro de vocês aponta que no ano de 2016, 47,6% das reservas mundiais de petróleo se concentravam no Oriente Médio. E outra coisa, para a Ásia, para o continente asiático, não é só o petróleo que é importante, não. Claro que a gente está falando de petróleo porque é a principal fonte de energia do mundo. Mas tem outros tipos de minérios que são bem importantes no nível de produtividade para o continente asiático, como, por exemplo, a produção de minério de ferro, ouro, estanho, cobre, carvão mineral, que é outro combustível fóssil, e gás natural, que é outro combustível fóssil. Não se produz só petróleo, não. Essas outras fontes de energia e também matéria-prima servem para várias outras coisas. Deixa eu sair daqui. Aí agora a gente vai falar sobre industrialização. Ó, a gente vai ver que nos últimos anos o continente asiático passou por um processo de intensa industrialização. Mas esse processo de intensa industrialização não se deu em todos os países da Ásia, não, certo? Tem alguns países da Ásia que ainda são bem mais rurais do que urbanos. São a agricultura, a pecuária, o extrativismo, o mineral, ainda são mais importantes do que a indústria. Então, é por isso que o livro destaca que existem 2 grupos de países na Ásia, quando a gente fala de indústria, existem 2 grupos aí com estratégias diferentes relacionadas à industrialização. Espera, deixa eu ver o opinião. Dentro do continente asiático, a gente vai encontrar países que se industrializaram recentemente, mas que adotaram estratégias de médio a curto prazo. Ana Beatriz, que é isso? Estratégia de médio a curto prazo. Estratégia de rentabilidade, de ganhar dinheiro.
em pouco tempo e em um tempo um pouco maior, médio, né? Curto a médio prazo. Esses países são, sobretudo, China, os tigres asiáticos, certo? Países que se industrializaram mais recentemente, intensificaram, na verdade, o seu processo de industrialização, investindo maciçamente em infraestrutura para atrair empresas estrangeiras, que mais? Investindo em educação de qualidade, porque não tem como você desenvolver se você não desenvolver novos produtos, principalmente produtos inovadores de alta tecnologia, se você não investe em educação. E passaram a desenvolver também bastante o setor de tecnologia. Ok, esse grupo de países aqui são os países que mais conseguiram se desenvolver até o momento atual. Já tem um outro grupo de países na Ásia que são os países que não conseguiram se desenvolver tanto. Por quê? Porque eles adotaram estratégias de curto prazo para ganhar dinheiro muito rápido e aí acabaram não investindo em educação, em tecnologia, atraíram empresas estrangeiras para os seus países, visando a matéria-prima que tinha nele, dentro desses países, mão de obra barata, incentivo fiscal que eles ofereceram para as empresas irem para lá, e leis trabalhistas pouco rígidas. Então, venha para cá explorar nosso povo, né? Venha gerar emprego e tal. Então, esses países que adotaram essas medidas aqui de curto prazo são países que não têm aí não são países emergentes, geralmente são países menos desenvolvidos do continente. Aí o livro de vocês fala muito sobre o Japão, né? Diz aí que, ó, entre os países asiáticos, o Japão é o mais industrializado. Por que diz aí que é o mais industrializado? Na verdade, o país que mais produz produto industrializado do mundo é a China. Mas quando você fala assim de uma infraestrutura muito consolidada, já há muito tempo, que mais? Um país que tem uma mão de obra altamente especializada, que está estudando o tempo inteiro, enfim, uma mão de obra especializada, Japão. Um país que adiciona muita tecnologia de ponta à sua produtividade, Japão. É um país líder nessa questão de tecnologia de ponta. Então, assim, eles realmente se destacam nessa questão da industrialização dentro do continente asiático e em relação ao mundo todo. É a terceira maior economia do mundo, né, o Japão? Então, eles se destacam mundialmente nos setores de informática, robótica, eletroeletrônico e automobilístico. Se vocês prestarem atenção, são produtos aí de alto valor agregado, né? Produtos caríssimos. E aí, outra coisa que o livro vai destacar, que faz com que o Japão seja um país altamente industrializado e um dos mais importantes do mundo nesse setor de indústria e de tecnologia de ponta, é o fato de que é um país que investe bastante em educação de qualidade acessível a todos, em universidades, em centros de pesquisas, visando o quê? Melhorar produtos ou produzir novos produtos para a indústria, certo? Então, é como eu falei, para um país que queira se desenvolver no seu setor industrial ou na economia no geral, ele precisa investir em educação, precisa investir em universidades, em centros de pesquisa cada vez mais ampliados, com maior número de pessoas, de pesquisadores, enfim, investir dinheiro. E aí isso o Japão faz com certeza. Né? Eles são líderes por causa disso. E aqui, mais uma vez, a falar sobre os tigres asiáticos, a falar sobre Índia, China, Turquia, não sei por que eu não colocaram Turquia aqui, e Arábia Saudita. E começando sobre os tigres asiáticos. Eu já falei deles, na verdade, né? Falei dos velhos tigres e dos novos tigres asiáticos. Eles são considerados, os tigres asiáticos, são países que a gente chama, eles tiveram um modelo de industrialização que a gente chama de plataforma de exportação. Ana Beatriz, o que é isso? São países que, quando se industrializaram, eles se industrializaram visando produzir produtos para exportar. Então, eles não começaram... Tipo, a industrialização do Brasil foi uma industrialização que adotou um modelo que a gente chama de substituição de importação. O modelo que o Brasil adotou, né, lá quando nossa indústria estava bem crescendo, né, surgindo, a gente adotou o modelo de substituição de importação. O Brasil passou a produzir, naquela época da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, o que antes a gente comprava de fora, porque o mundo estava inserido nas guerras e tal, conflitos, então parou de produzir tanto. Então, o Brasil passou a produzir o que antes importava. Já os tigres asiáticos é diferente o modelo de industrialização deles. O modelo de industrialização deles é voltado para a exportação. Então, são países que passaram a desenvolver seu setor industrial visando vender seus produtos para o mercado externo. O Brasil não teve essa ideia, certo? Não foi esse o princípio no modelo que o Brasil adotou como industrialização, certo? Modelo de industrialização. E eles são chamados de plataformas de exportação justamente pelo fato de que são países que intensificaram o seu processo industrial visando exatamente o quê? Exportar. Por isso que eles são plataformas de exportação.
Esse modelo de industrialização deles é conhecido como plataforma de exportação por causa disso. Então, aqui tem os vários tigres, ó, que se desenvolveram na década de 70, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul. E os novos tigres, Malásia, Vietnã, eu acho que falei de todos naquela aula mesmo, ó, Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia. Esses são os novos tigres asiáticos, que passaram a desenvolver seu setor industrial, dinamizar, intensificar seu setor industrial mais recentemente. Sobretudo ali a partir de 90 até o nosso momento atual. Ok? São países muito importantes. Embora sejam todos emergentes, são países que conseguem muitas vezes competir com outros países desenvolvidos, né? Conseguem produzir todo tipo de produto de alta tecnologia e com preços competitivos no mercado internacional. Conseguem competir mesmo com países desenvolvidos. A gente sabe que acho que talvez vocês tenham algum celular aí com a marca de um paizinho aqui, que é um velho tigre. A Samsung. Quem tem celular Samsung? Samsung é de um tigre asiático. Ninguém tem celular Samsung. Ninguém. O Cote. Estão vendendo aqui no Brasil Samsung. Isso. Vocês estão aí? Estão me escutando? Estou. Maria. Pronto. A Samsung é sul-coreana. Ela é da Coreia do Sul. E é um tigre asiático. E é uma marca que compete, né, com vários gigantes aí do mercado de telefonia, telecomunicações, enfim. É uma das gigantes. E ela é de um tigre asiático, Coreia do Sul. Eles conseguiram criar diversas marcas aí que são influentes no mundo todo. Por isso que eu digo que são países que conseguem competir, embora sejam emergentes, conseguem competir com países desenvolvidos em relação à produtividade e à venda de produtos, né? Agora vamos falar sobre Índia. Vamos lá. A Índia é um dos países que mais cresceu, que vem crescendo, na verdade, nessas últimas décadas, no seu setor industrial, mas é um país que se destaca em alguns setores específicos, né? Se destaca no setor mecânico, têxtil, siderúrgico e de informática. E dentro dessa parte de informática, ela não se destaca só na questão da informática, se destaca também na microeletrônica, utilizando alta tecnologia. Na microeletrônica também, na produção de software de computadores, em medicamentos, certo? É um país que consegue produzir diversos tipos de produtos. Ultrapassou o Brasil recentemente naquele ranking das 10 maiores economias do mundo. E a tendência é que aumente ainda mais. Mas quando você olha para a realidade interna, é muito legal, não. Deixa eu ver se eu tomar alguma coisa. Falei não, falei tudo. Agora vamos falar sobre a China. O que é que a gente já sabe sobre a China? Que é um país que vem crescendo muito nos últimos anos, em termos econômicos. Já teve ano aí que a China cresceu mais de 10% da sua economia e vem conseguindo manter um bom nível aí, um elevado nível de desenvolvimento econômico. É um país que já consegue produzir e exportar qualquer tipo de produto. Os produtos chineses, acho que todo mundo tem em casa algum produto que tem lá atrás, né, em algum canto do produto. Made in China, né? Made in China. Todo mundo tem um produto em chinês, porque os chineses invadiram o mundo. Principalmente na década de 70, quando chegou ao poder lá na China um carinha chamado Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping abriu a China para o mercado internacional, para atrair empresas estrangeiras, investimentos estrangeiros no país. Então, construiu uma infraestrutura daquele litoral da China para atrair, criou as ZIS, lembra das ZIS? As Zonas Econômicas Especiais, já falei delas esse ano. As ZIS no litoral chinês, que são áreas de grande produtividade industrial, que são as áreas que a China começou a criar uma infraestrutura para atrair empresas transnacionais, sobretudo ali do Japão próximozinho e dos Estados Unidos. Oi, alguém tá me lembrando de chamada? Tá falando muito tempo ainda. Sim, tá bom. 8 minutos ainda, eu vou falar de tudo aqui, vai dar certo. Aí sim, então a China começou a desenvolver bastante por causa das ZIS na década de 70, se abriu para o mundo, mas a China fazia um acordo, geralmente, né? Ela fazia um acordo com os países com as empresas que iam se instalar lá nas ZIS, nas áreas de ZIS. Venha para aqui, mas você tem que mostrar como é o processo produtivo, viu? Como é o processo produtivo, como é que funciona aí a administração da empresa, você vai ter que me mostrar. E daí começou a fazer meio que esse pacto com as empresas que iam se instalar lá no litoral. Eles começaram a produzir os produtos muito similares, muito parecidos, com produtos de grandes transnacionais, grandes marcas no mundo, e produtos bons, assim, bom, produtos bons. Depende da marca chinesa, mas a gente sabe que tem alguns produtos chineses que a gente compra que realmente similar, é muito parecido, mas não tem uma grande durabilidade, enfim. Mas eles conseguiram, né,
começar a copiar alguns produtos, o modo de fabricação, observar como é que funcionam essas grandes empresas e começar a crescer bastante em termos industriais. Principalmente na década de 70 até o nosso momento atual. E atualmente a Xiaomi, né, Ana Beatriz, está conquistando muito. A Xiaomi, enfim, a Xiaomi ou Xiaomi, enfim, como vocês queiram chamar, é uma das empresas da China que mais cresce no mundo hoje em dia, né? Nesse ramo de eletrônicos. Mas, na verdade, quando você vai olhar aí os produtos dessa empresa, é uma empresa que produz de tudo, se você se brincar. E são produtos muito bons. Não fica a perder, não, para Apple, para Samsung, para, enfim, qualquer outra grande aí desse mercado, principalmente desse mercado de telefonia, produto de fruto da informática, enfim, que tem tecnologia, eles não ficam para trás, não. São produtos muito bons. E produtos mais baratos, então são competitivos, né? Quando eles chegam ao mercado, se tornam produtos muito competitivos. Você vê, por exemplo, o Apple Watch, né? O reloginho da Apple que faz muito sucesso, o Apple Watch. A Xiaomi, que tem outra também chinesa que é muito conhecida, que eu não tô lembrando agora o nome dela, que ela é muito conhecida também, que concorre com a Xiaomi. Enfim, consegue produzir um produto igual, muito parecido, na verdade, igual não, muito parecido e bom, né? E aí acaba derrubando o mercado dessas grandes marcas aí que são famosas no mundo todo. Então, são empresas que crescem muito. O que mais? Aí diz aqui que a China é muito importante no setor automobilístico e naval, mas não só isso, né? Vários outros. Aí a China, o que é que a China ela desempenha para o mundo? Atrai o quê? O que é que a China tem que atrai outros países do mundo? Muita gente, né? A maior população do mundo. Então, eles têm o quê? Um grande mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata, tudo isso chama a atenção de investidores estrangeiros, né? Para se instalar lá, produzir lá, enfim, aproveitar tudo isso, essas regalias aí. Isso, Paulo Vitor está me dizendo aqui, é Huawei. É essa marca aí mesmo, não sei pronunciar não, viu? Perdoe. Huawei. Huawei. É a Huawei. Minha tia que mora na Espanha só usa ele. Essa é uma das que cresce bastante também, né? Uma das concorrentes da Xiaomi. Exatamente, essa daí mesmo. Cadê? Até no Brasil aqui hoje em dia, né, professora? Tanto esse como o Xiaomi. Tem. Cresce bastante aqui no Brasil ultimamente. Todas duas. Aí sim, aí fala um pouquinho da Turquia. A Turquia é um paísinho que tá ali, faz um elo com a Europa, porque na verdade a Turquia é um país transcontinental. Uma parte tá na Europa e a grande parte dela tá na Ásia. Então, na verdade, é um ponto de passagem para a Europa. É por isso que o país europeu tem tanto medo da Turquia, porque a Turquia tá ali mesmo num ponto de passagem estratégico para a Europa. A Turquia é um país que faz um elo com a Europa, tá ali entre Ásia e Europa. É um dos países que mais crescem também em níveis econômicos dentro da Ásia, por isso que o livro destaca ele. E com forte dinamicidade no setor petroquímico, na indústria naval, certo? Mas também no setor automobilístico e têxtil no país. E para terminar, que eu sei que já estão aí meio agoniados, tá perto de fazer chamado e tal, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que o principal produto dele é o combustível fóssil, né? Que é o petróleo. Geralmente a Arábia Saudita fica, como eu falei, em primeiro lugar na produção de petróleo mundial. Fica disputando ali o primeiro lugar como maior produtor mundial de petróleo. Então, o principal produto realmente é o petróleo e é um país que vem utilizando isso a favor dele. Tipo, vem desenvolvendo sua indústria, mas aliando essa questão de produção de petróleo, tipo, investindo maciçamente em indústrias de refinaria, de refinar petróleo, e indústria petroquímica, que transforma petróleo em outras coisas, enfim, outros tipos de produtos. Então, é um país que vem crescendo nesse setor industrial, mas aliando aí a questão extrativa do petróleo, que já é muito importante para o país durante muito tempo, há muito tempo.